Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Leituras Comentadas de Obras Consagradas. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a obra Tio, do José de Alencar, tá? Um dos principais romancistas brasileiros, né, pertencente ao movimento romântico, a gente já fala um pouco disso, e eu vou abordar esse romance, que há uns anos atrás estava na lista da FUVEST, volte e meia o Alencar aparece aí nas listas dos principais vestibulares do país, certo? Mas, de qualquer forma, ele é sempre uma grande referência, mesmo que nesse momento ele não esteja em nenhuma lista de vestibular, ele é sempre uma grande referência para a literatura brasileira. Tá? Eu estou usando como base essa edição da Ateliê Editorial, tá? Não por nada de especial ou comercial propriamente, mas é porque eu acho essa edição muito boa, as edições da Ateliê dos livros, enfim, escolares, em geral, vêm acompanhadas de textos de introdução e de notas explicativas, tá? Então, esse livro tem uma série de notas explicativas no final, e mais importante até, eu acho, para um jovem, enfim, do nosso tempo, nesse texto, né, no caso desse texto, que é esse glossário, tá? Que facilita muito, porque Tio é uma obra do século XIX, uma obra regionalista, então vai ter um vocabulário arcaico, antigo, e também um vocabulário regional, né? Uma variante linguística muito antiga e também muito localizada no interior de São Paulo, tá? De forma que ajuda muitíssimo você ter no próprio livro já a indicação de significados de uma série de palavras distantes do nosso uso cotidiano, tá bom? Então, olha lá, deixa eu só chegar minha janelinha para o canto para ficar mais fácil. Só para falar em linhas gerais do estilo do Alencar, né, ele então é um dos maiores autores da literatura brasileira, né, é famoso por ter criado um projeto de estabelecer um verdadeiro painel cultural do Brasil. Então, a sua literatura, os seus romances, né, buscavam, no conjunto, né, tinham o propósito de criar um verdadeiro painel cultural do Brasil, abordando as lendas, né, a história do Brasil, a própria realidade do seu tempo, certo? Então, tratar do passado, da formação do Brasil enquanto nação, do povo brasileiro, né, da cultura do país, e do seu tempo presente, da dinâmica social do século XIX, enfim, nas suas várias vertentes. É claro que quando um autor tem um projeto tão grandioso, quer dizer, é impossível você falar de forma tão precisa e absoluta e completa de tudo isso, né? Do passado, do presente, da vida nas grandes cidades, do interior. Então, há, obviamente, alguns estereótipos, alguns sensos comuns, algumas reduções, mas o Alencar é um grandíssimo contador de histórias, criador de enredos e conflitos, o que faz com que ele permaneça atual, né? Sua leitura, por mais que pelo vocabulário, pela extensão, às vezes pareça um pouco desgastante para um jovem do nosso tempo, em geral, num dado momento, pega o bom leitor, pega a gente e faz com que a gente queira ler para descobrir o desenrolar daquele conflito. Tá? Ele pertence, como eu comentei rapidamente, um pouquinho antes, ao período literário conhecido como romantismo, certo? E é isso para lembrar, isso não quer dizer que suas histórias todas vão tratar de amor,
né? Embora, em sua maioria, elas tratem, o nome romantismo não tem a ver propriamente com ser romântico, no sentido de ser apaixonado, tá? Tem a ver com pertencer a um estilo literário que se desenvolveu na Europa no final do século XVIII e início do XIX, e aqui no Brasil ao longo do século XIX. Tá? A gente, aos pouquinhos, enfim, começa a ver esse estilo que tem a ver com um certo olhar passional para a vida, mas não só para os sentimentos amorosos, né? Tudo é representado de forma muito intensa, tá? Marcado pelo que a gente chama de sentimentalismo, certo? Tudo é tratado de forma muito apaixonada e muito sofrida, quando há sofrimento, né? Quando há alegria, também capaz de ter uma grande alegria. Tá? No caso, principalmente dos romances regionalistas, mas a gente também vai ter isso nos romances indianistas desse autor, a gente vai ver como ele explora o descritivismo. Descreve cenários, paisagens, características de personagens longamente. Por quê? Para justamente construir, enfim, alguma fidelidade a essa tentativa de representar esse painel cultural do Brasil. Então, eu falei ali atrás que Tio vai ser ambientado no interior de São Paulo no século XIX. Então, ele vai descrever aquele cenário, né, para que o leitor reconheça, bom, estamos, de fato, no interior de São Paulo. Então, a vegetação nesse lugar é de tal modo, o modo de vida nesse lugar, a maneira como as pessoas se vestem, se comportam nessa época, nesse lugar, enfim, construindo a verossimilhança do texto. Tá? E a gente vai perceber que, justamente por pertencer ao romantismo, ser marcado por esse sentimentalismo, por uma expressão muito passional, o Alencar vai ter uma adjetivação muito carregada, quer dizer, vai usar muitos adjetivos para caracterizar os elementos que ele quer descrever, que ele quer demonstrar, que estão sendo representados ali. Tá? Daqui a pouquinho eu mostro um exemplo disso, certo? Até divertido, quando você percebe que não é à toa aquilo ali, é uma estratégia literária muito pensada. Tá? Em alguns momentos, ele vai explorar o uso do que pode ser chamado de língua brasileira. Quer dizer, nessa tentativa de criar um painel cultural do Brasil, de representar personagens de uma determinada região, fazendo com que, enfim, eles sejam verossímeis, ele vai, muitas vezes, explorar na, no discurso direto, nas falas dos personagens, uma linguagem muito própria da oralidade, tá? Muito coloquial. Né? Quer dizer, ele vai representar alguém que trabalha, enfim, no plantio da cana, né? Ele tem que falar, no século XIX, ele tem que falar como alguém que trabalha no plantio da cana no século XIX. Tá? Ele também, enfim, ficou muito famoso, o Alencar ficou muito famoso pelos romances indianistas, que tratavam do passado brasileiro e do indígena como um grande herói nacional, né? E aí ele vai explorar o vocabulário tupi, né? Termos também retirados do Guarani, as línguas nativas brasileiras, enfim, para dar essa verossimilhança, né? Para caracterizar a representação desses personagens e do seu contexto histórico e cultural da melhor forma possível. Tá bom? Bom, aspectos gerais de Tio. A gente precisa ficar atento porque essa obra se passa em dois tempos diferentes. Tá?
ela começa ambientada em 1843, e 46, desculpa, está escrito ali, 1846, e faz uma espécie de flashback num determinado momento para contar o que aconteceu lá atrás, 20 anos antes, em 1826, que afetou os personagens, né, os protagonistas daquela história. Tá? O espaço, como eu falei, é o interior de São Paulo. A gente percebe isso por referência ao Rio Piracicaba, a Santa Bárbara, a Campinas. Então, essa região do interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste, Campinas, Piracicaba, então, é ali nesse meio, justamente, né, marcado pela, pelo cultivo da cana-de-açúcar, que essa história, nesse espaço, que essa história vai ser ambientada. Tá? A protagonista desse romance é uma menina, uma jovem chamada Berta, certo? Inserida nesse contexto aí, ela, enfim, a gente começa a conhecer a história dela ali no ano de 1846, e depois a gente vai ver o que aconteceu antes, em 1826, que influenciou a história da Berta. Beleza? Então, vamos para a leitura do início da obra, né? Então, olha, primeiro capítulo intitulado O Capanga. Sabem o que é capanga? Eu falei do glossário. Se a gente for lá no glossário, eu não sei se vai ter, porque capanga nem é um termo tão distante assim da gente, mas já que eu estou aqui com vocês, eu vou dar uma olhadinha. Ó, capanga nem aparece aqui, né? Por ser um termo mais comum, né? Mas capanga é associado com a ideia de uma espécie de prestador de serviços meio escusos, alguém talvez mais violento, né? Alguém que é contratado para, enfim, de certa forma, vigiar ou perseguir pessoas, certo? Então, olha lá, o capanga. Eram dois, ele e ela, ambos na flor da beleza e da mocidade. O vício da saúde rebentava-lhes no encarnado das faces, mais aveludadas que a açucena escarlate, recém-aberta ali, com os orvalhos da noite. No fresco sorriso dos lábios, como nos olhos límpidos e brilhantes, brotava-lhes a seiva d'alma. Bom, para começar, eram dois, ele e ela. Então, estamos olhando um casal, ambos na flor da beleza e da mocidade. Olha lá, é a metáfora usada para descrever a juventude deles, né? Eles estão na flor da beleza e da mocidade, eles são jovens, estão, né, com vício. O vício da saúde rebentava-lhes no encarnado das faces. O rostinho rosado mostrava essa jovialidade deles, né? As faces mais aveludadas que a açucena escarlate recém-aberta ali, com os orvalhos da noite. Aí ele começa a comparar essa juventude dos personagens, o rosadinho do rosto, a vegetação ali daquele lugar, própria daquele lugar. Mas olha como esse vocabulário, né? Viço, açucena, enfim, vão parecendo um pouco distantes da gente. Né? No fresco sorriso dos lábios, como nos olhos límpidos e brilhantes, brotava-lhes a seiva da alma. Né? Então, eles sorriam de maneira muito vívida, o olhar também limpo, brilhante, mostrando essa ingenuidade, essa pureza e esse gosto pela vida que esses personagens tinham. Tá? Ela, pequena, esbelta, ligeira, buliçosa, saltitava sobre a relva gárrula e cintilante do prazer de pular e correr, saciando-se na delícia inefável de se difundir pela criação.
e sentir-se flor no regaço daquela luxuriante beleza. Então, olha lá, a típica estratégia de romancistas do século XIX. Ele vai apresentar personagens centrais nessa trama, descrevê-los fisicamente, talvez apresentar já alguns traços psicológicos dele, descrever o cenário para a gente entender um pouco onde a gente está, onde essa história está se ambientando, para depois a gente começar a entender qual é o conflito ligado a essa trama. Tá? Então, ela era pequena, magra, muito saltitante, alegre e tal. Enfim, e alguém uma jovem espivitada, como se diria também há um tempo atrás, né? E que se sentia muito especial na sua vida, como a flor no regaço daquela. Olha novamente a comparação da personagem, que é do interior de São Paulo, com a natureza daquele cenário do interior de São Paulo. Ou seja, ela é como uma flor que brotou daquele lugar e que tem determinadas características associadas a ele. Ele, alto, ágil, de talhe robusto e bem conformado, calcando o chão sob o grosseiro soco da bota com a bizarria de um príncipe que pisa as ricas alfombras, seguia de perto a gentil companheira, que folgava pelo campo, a volutear e fazendo-lhe mil negaças, como a borboleta que zomba dos esforços inúteis da criança para a acolher. Então, ele, né, é alto, mas ainda assim bastante ágil, tem, né, um porte robusto, mas tranquilo, equilibrado, anda com firmeza, como se fosse um príncipe, né? Mas ele tem um comportamento gentil, segue a moça super saltitante e alegre e aceita as brincadeiras dela. Ela faz tipo umas tocaias para ele, se esconde atrás do mato, dá um susto nele e tal, dá a volta nele, fica brincando, enfim. E ele, né, se divertindo com aquele jeito dela. Caminhavam por uma rechã bordada de ilhas de mato, que emergiam, faltou um tio ali, caminhavam por uma rechã bordada de ilhas de mato, que emergiam aqui e ali do verde gramado. Pela ramagem frondente das árvores e renovos que abrolhavam, percebia-se a proximidade de uma grande manancial. E, entre as crepitações da brisa nas folhas, com um tom opaco desse arpejo da solidão, ouvia-se um murmúrio soturno do Piracicaba, que leva ao Tietê o tributo caudal de suas águas. Olha, essa que é a tal da linguagem romântica exagerada que eu falei, que não diz propriamente, estou apaixonado, mas é como se o narrador tivesse, o autor, tivesse apaixonado por aquela paisagem. Tudo é descrito com olhos de alguém que está encantadíssimo por aquilo. Caminhavam por uma rechã bordada de ilhas de mato. Eles estavam caminhando por uma trilhazinha que tinha um estufo de mato, ali, aqui, ali e tal, surgindo no meio do verde gramado. Pela ramagem frondente das árvores e renovos que abrolhavam, abrolhar é brotar, nascer, pelas copas das árvores. A ramagem frondente é a copa das árvores. Tá? E dos novos galinhos que surgiam, que nasciam ali, percebia-se a proximidade de uma grande manancial. Dava para ouvir que tinha uma nascente de água, ou um grande fluxo de água. E entre as crepitações da brisa nas folhas, aquele barulhinho, sabe, do vento nas folhas e tudo mais, enfim, se ouvia como um tom opaco desse arpejo da solidão, o vento que cria aquele clima meio solitário, batendo nas árvores. No meio disso, você dava para ouvir o murmúrio soturno do Piracicaba, que leva ao Tietê o tributo caudal de suas águas. O que é isso? Dava para ouvir o fluxo de água do rio Piracicaba, que corre em direção ao rio Tietê, onde ele deságua, né, levando a sua parte de contribuição para que o rio Tietê se forme enfim, e siga seu fluxo tão volumoso, com tanto volume de água quanto ele tem. Mas olha isso,
Ouvia-se o murmúrio soturno do Piracicaba, que leva ao Tietê o tributo caudal de suas águas. Olha que bonito. Isso é lindo demais. Isso é muito, muito, muito romântico. Tá? Aí, porque está destacando a beleza dessa paisagem do interior do Brasil, do interior de São Paulo, né? E a descrevendo de uma forma muito a enaltecê-la, a engrandecê-la. 7 horas da manhã haviam de ser. Nossa, olha como eles foram caminhar cedo, né? Podiam ter acordado um pouquinho mais tarde, mas isso representa essa vida no interior que começava com o nascer do sol, 5 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã. O pessoal almoçava 10h30, 11 horas da manhã, né? Porque a vida começava muito cedo, porque também não tinha luz elétrica, né? Escurecia relativamente cedo e a noite começava, né? 7 horas da manhã haviam de ser. A luz de um sol esplêndido fluía no éter, que a trovoada da véspera tinha acendrado. O céu arreava-se do azul diáfano, onde a fantasia se embebe com a voluptuosidade casta da criança, a aconchegar-se tão dentro do grêmio materno. Então, ele agora está descrevendo o céu, né, com uma luminosidade do sol, com uma luminosidade esplêndida, né, a, na noite anterior tinha o céu estava nublado e tinha tido trovoada, mas aparentemente isso acabou limpando o céu. E aí ficou só aquela névoazinha branca cobrindo um céu azul, mas o céu azul se mostrava por trás da névoa branca, né? E essa névoa branca era como o útero materno protegendo o seu bebê, no caso, aquele maravilhoso céu azul. Tá? Bem longe do céu, porém, e bem presos à terra, andavam os olhos dos nossos dois amiguinhos, que nem haviam reparado sequer na limpidez da atmosfera. Ainda estavam na sazão feliz em que respira o céu, como o ar da vida e o aroma do campo, quase sem sentir. Embora o narrador esteja olhando para o céu, os dois personagens nem estavam ligando para isso. Estavam tão empolgados com o passeio que eles estavam fazendo, se divertindo tanto ali no chão, correndo e tal, 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 que nem deram atenção para a beleza desse cenário tão maravilhoso. As flores que a noite desabrochara, aos frutos silvestres que enfeitavam a copa das árvores, aos passarinhos que trinavam embalando-se nas franças dos coqueiros, ao que era da terra e bem da terra, iam os impulsos desses jovens corações, quando não se volviam um para o outro, a reverem-se entre si. Então, os olhos deles não iam para os céus, mas para as flores, aí também acho que faltou uma crase. As flores, eu digitalizo esse texto, e aí, às vezes, a digitalização come alguns acentos. Eles olhavam para as flores, quer dizer, os impulsos desses jovens corações iam para as flores, para os frutos silvestres, para os passarinhos, que embalavam, né, as folhas dos coqueiros e a terra, né? Quando os olhos não iam um para o outro, trocavam olhares. Notem que esses dois jovens, esses dois amiguinhos, esses jovens corações parecem, pelo menos, né, ter um trelelê ali, tá rolando tal, ela provoca ele, tenta dar um sustinho nele, ele olha para as árvores, olha para o céu, vira os olhos para ela. O céu, essa imensa tela azul que foi cúpula de um berço, o da luz, e será mais tarde véu de um leito, o da vida. A alma só o procura, só o contempla, quando a dor a prostra. Mas, para aquela que sorri e folga, o firmamento é uma terra por descobrir, e debuxa-se vagamente na imaginação, como uma montanha azul desse vale de lágrimas. Então, novamente, escrevendo o céu, dizendo esse lugar que a gente tanto admira, e que será o lugar da nossa alma, quando a gente morrer e tal, 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 né? Enfim, mas que para aquele que está vivo, que está feliz e tal, 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 é só um lugar onde a gente leva a nossa imaginação. Tá?
Algumas vezes, o rapaz faltou. Alguma vez deixava o rapaz, aqui ficou o S a mais, alguma vez deixava o rapaz de seguir com o passo a menina, para acompanhá-la com a vista. De braços cruzados, sob a coronha da clavina de caça, fitava os grandes olhos pardos com tal possança da alma, que mais parecia absorver e entranhar em si o gracioso vulto do que em levar-se em sua contemplação. Então, em alguns momentos, né, o rapaz deixava de olhar, de seguir com os passos a menina, parava e ficava seguindo-a com o olhar, né? Cruzava os braços, apoiando-se na clavina de caça, uma espécie de arma de caça, né? Enquanto ficava ali admirando ela e tal, né? Contemplando-a. Agora ficou difícil de eu ver. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Acaso em uma dessas ocasiões, voltou-se de chofre a menina para ver onde ficara o companheiro e deu com ele a fitá-la naquele modo estranho. Que me está olhando aí? Então, ele ali, né, meio brisando, olhando para ela, todo admirado, apaixonado, e ela sacou. Ela virou e falou: por que você está me olhando? O que é isso? Nunca me viu? Exclamou com surpresa, mas travada sempre na petulância que animava-lhe todos os movimentos. Não era para você, respondeu rápido o moço, baixando a cabeça de modo a ocultar o rubor que lhe afogueava o rosto. Então ele nega que fosse para ela e fica sem graça, fica com o rosto vermelho. O rubor, né? Quer dizer, fica rubro o rosto dele e afogueado, quente, né? Porque ele fica com vergonha dela ter sacado que ele estava ali e tal, apaixonadinho, olhando para ela. Para confirmar o disfarce, armou a clavina e fez pontaria a um cardeal que se embalava no topo de uma palmeira. Então ele finge e fala: não, olhando para você o quê? Ó? Eu vou matar aquele passarinho ali. E faz mira. Né? Miguel! Esta súbita exclamação rompeu dos lábios da menina, trêmula de susto, a cobrir com as mãos pequeninas as conchinhas das orelhas, para não ouvir o ribombo do tiro. Riu-se o rapaz e abaixou a arma. Dengosa. Deixe, replicou ela com amor. Então, né, ela se assusta e fala: não, você não vai matar o passarinho, pelo amor de Deus. Né? Aí ele dá risada, fala, e aí tampa os ouvidos, com medo do barulho do tiro. Né? Aí ele dá risada, fala: sua bobinha, deixa de ser boba. Ele fala: ela fica, né, tipo, seu chato. E deitou a correr de novo, já esquecida do susto, espanejando-se com a mesma alegria que não se estancava nunca. E alguma vez, represa, borbulhava depois com força maior. De repente, parou, imóvel, quase estática. Uma lividez mortal jaspeou-lhe as feições, enquanto os olhos se pasmavam em um ponto além. Então, ela estava toda feliz, voltou a pular, saltitar, e de repente tomou um susto, ficou estática, os olhos se arregalaram e ela começou a olhar um ponto lá na frente. A orla do mato assomava o vulto de um homem de grande estatura e vigorosa compleição, vestido com uma camisola de baeta preta que lhe caía sobre as calças de algodão riscado. Apertava-lhe a cintura rija e larga, apertava-lhe a cintura rija, larga faixa de couro mosqueteado do cascavel, onde via-se atravessada a longa faca de ponta com bainha de sola e cabo de osso, grosseiramente lavrado. Então, ela toma esse susto, olha para frente e vê um vulto aparecendo, um homem enorme, muito forte, com uma roupa né, preta, uma camisa preta, de um tecido muito rústico e tal, e uma camisa meio larga, caída um pouco sobre a calça de algodão riscado, e aí já tem uma descrição, né, de que, enfim, ele tinha na cintura uma faixa de couro, certo? Onde se percebia uma faca de ponta,
com bainha de sola e cabo de osso grosseiramente lavrado. Então ele está armado com uma faca enorme e tal, né? E um cara, enfim, talvez meio assustador ali. Tudo bem? Bem naquele momento que os dois estavam se divertindo, ela se assusta e vê no meio do mato um homem olhando para ela e para o Miguel, tá? Agora, quem é esse cara? Quem é essa menina? Que relação ela tem com o Miguel? Né? Será que a relação deles os sentimentos deles são mútuos? E quem é esse outro cara? O que será que ele quer com esses dois jovens? Por que será que ele os observa do meio do mato, escondido? Tá bom? Bom, meus amores, deixa eu voltar aqui para o meio. E eu espero que essa leitura, essa breve contextualização da obra e das características do autor ajudem vocês nessa leitura. Sigam em frente, enfrentem esse vocabulário um pouco mais distante da gente, se encantem com essa linguagem passional, exagerada, esse descritivismo tão encantado do Alencar, e principalmente com o conflito desses personagens, que com certeza vão atrair a atenção de vocês. Tá bom? Assim, encerramos esse vídeo. Muito, muito, muito obrigado. E até a próxima.